Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Bora juntos, porque hoje é dia da gente trocar um filme, tá? Esse filme é lá de 1989, ele é cheio de efeitos práticos, então pra quem gosta é um prato cheio. As Aventuras do Barão Munchausen é um filme do Terry Gilliam, tá? E o Terry Gilliam ele tem uma estética muito característica, ele costuma usar também o nonsense, e algumas vezes esse humor do absurdo acaba sendo usado para fazer uma crítica à realidade. E aqui, justamente nesse filme, o que se pede do espectador é paciência para embarcar nessa longuíssima jornada lá junto com esse barão, e também se espera uma espécie de compreensão do que está rolando sim, mesmo que seja um filme nonsense, para que as coisas então se encaixem lá no fim, essa compreensão venha para você. Nós somos inseridos no fim do século XVIII, que eles falam que é a idade da razão. A razão em si, ela é a todo momento evocada na sociedade. Tá rolando uma guerra da razão. Ninguém sabe o real motivo dessa guerra aí, aparentemente. E aí, quando aquele burocrata da cidade tá analisando a proposta do sultão, né, uma proposta de paz do sultão, ele diz que o sultão perdeu a razão. Então, toda hora isso é chamado para dentro do filme. E que o Terry quis propor pra gente é a fantasia viva. É um filme sobre fantasia, sobre imaginação, sobre o poder disso e de como a fantasia tangencia a realidade de fato, ok? E a gente começa vendo essa peça sobre o Barão Munchausen até que ele mesmo, o Barão de verdade, surge, mas era para ser só um personagem, era só para ser um mito. Então, o que acontece? O fantasioso começa a ter uma interferência na realidade, e isso é demonstrado claramente quando ele começa de fato a contar a história dele sobre o sultão, sobre o envolvimento dele com o sultão, e o que era teatro se transforma na realidade, e o que acontece na história dele parece acontecer no teatro, então vai tendo essa interferência. É basicamente o poder da imaginação, o poder da fantasia, ok? E quando tudo começa a desmoronar, a morte quase pega a alma dele, mas ele acaba sendo salvo pela garotinha do filme, que vai passar a acompanhar ele. Porque dentro dela existe a questão da inocência, e dentro da inocência se encontra um campo muito fértil para ser criativo, para ser fantasioso. E é interessante essa questão da morte, porque grande parte dessa proposta desse filme é basicamente refletir como a arte reflete a vida e vice-versa, uma coisa, né, tangenciando a outra, e minutos antes da gente ver a morte de fato, a gente tinha visto aquela escultura da morte. E então a morte surge ali, né? Escultura e vida real. O Barão diz que ele está cansado daquele mundo e que aquele mundo está cansado dele porque agora tudo é lógica. Ou seja, ele não é lógica, ele é a fantasia, ele é o fruto da fantasia em si. E a morte está sempre tentando matar ele. Ou seja, a fantasia está sempre quase sendo morta pelo mundo, que é basicamente o mundo da razão. Mas todas as aventuras criativas, a criança inocente e o próprio Terry Gilliam vai então acabar mantendo a fantasia viva. Entende a proposta desse filme? É justamente isso. De certo modo, é essa a mensagem do Terry. Meus filmes estão nesse mundo real racional, e você pode não gostar muito deles porque simplesmente você não está se entregando o suficiente para a fantasia. Então, o que ele propõe? Seja mais como uma criança que salva a fantasia da morte a todo momento e menos como aquele burocrata da cidade que só quer saber da razão a todo momento, pondo fim a todas as coisas. E nesse contexto, a questão da guerra em si vem justamente para sinalizar que a realidade ela é dura, ela é feia, e que um escapismo nesse momento, né, é algo sempre muito positivo, é sempre muito necessário até mesmo. E o que o Terry faz é transformar o que não é objetivo em objetivo. Então, o que o Barão vai fazer é literalmente escapar daquele contexto. Tá rolando a guerra, o que precisa é de um escapismo, então ele vai escapar, porque fantasia é escapismo. O burocrata da cidade manda os guardas prenderem ele e jogar ele fora da cidade, porque o que as próximas gerações vão dizer? Então, o que as próximas gerações vão dizer, ou nesse caso, o que as próximas gerações vão contar, é a história do Barão, é a história de um mito, uma fantasia, e com uma criatividade e tudo mais ao redor dele, salvou essas pessoas da realidade em si. O Barão foge naquele navio lá com um balão que ele fala que é movido a fantasia e ar quente.
E a garotinha também está lá dentro desse navio, e ela, de certo modo, embarca, então, literalmente nessa jornada e vai alimentando isso. E aí eles vão em busca dos parceiros da trupe do barão, mas os lugares e as situações em que eles vão se enfiar, para onde eles vão, são lugares e situações fantasiosas, de fantasia. É bem claro isso. A lua, ela é sempre trazida na imaginação popular, ela é muito misteriosa, ela pertence a muitos poetas, a muitos mitos, e quando parece que eles não vão conseguir chegar até lá, eles chegam. E aí eles encontram o rei e a rainha com corpo e cabeças destacáveis, porque o simbolismo aqui é a cabeça mais racional e o corpo mais carnal, e como o fato dos mitos sempre vão acabar contrapondo esses dois aspectos de racionalidade e carnalidade. O rei agora, ele é o rei de tudo, ele é rei dos cosmos, um espaço tão amplo e tão profundamente vasto que qualquer coisa é possível. É a imaginação em si. Ele mesmo diz que se ele pensa alguma coisa, essa coisa existe. Então a fantasia que rola ali existe em maior ou menor grau. O barão afirma que sem ele o rei não estaria ali. Por quê? Porque o rei pertence à história do barão, né? Como o barão ele é a fantasia viva, então ele vai dando vida aos diversos elementos, aos diversos mitos que vão rondando a história dele. E tudo ali é muito relativo. A jaula existe, mas aí o barão vai e diz que ela não é real, porque faz parte, na verdade, da loucura, ou seja, da imaginação do rei. E pensar que a jaula é sólida não ajuda em nada, porque vai fazer ela ser sólida. Ou seja, você pode criar a própria realidade. E jaulas mentais, ou seja, pensamentos limitantes, não ajudam em nada. Só te aprisionam e a intenção da fantasia é libertar propriamente. É muito bacana o texto desse filme. Dali na Lua eles caem então no centro da Terra, que é um outro lugar muito misterioso, é alvo de muitas histórias, muitos mitos, e ali eles encontram o Vulcano, o deus do fogo, que é um outro elemento místico também. Lá eles também vão testemunhar basicamente o surgimento da Vênus, que é uma outra deusa. Ou seja, ali naquele lugar eles vão evocar bastante de mitologia, justamente como essas histórias, que são histórias fantasiosas, que pertencem à humanidade, que na verdade são maneiras não só de fugir da realidade em si, mas de explicar a realidade de fato. O surgimento da Vênus ali dentro do filme é mostrado mais ou menos como o quadro Nascimento de Vênus, né, do Botticelli, evocando então o papel da arte nisso tudo, tá? Deixando isso bem presente. E aí ali o deus Vulcano diz sobre guerra e sobre a ogiva que ele está construindo, que você não precisa ver ninguém morrendo, só apertar um botão e aí todos os seus inimigos, até mesmo pessoas inocentes, vão morrer sem você precisar ver essas mortes. Bom, primeiro que isso é uma crítica a essa impessoalidade generalizada da guerra, né? Esse desrespeito à vida em si. Segundo, que a guerra lá no mundo real que eles estão falando, ninguém sabia o que estava rolando. Lembra? Ninguém sabia o porquê da guerra estava rolando. Aqui ninguém vai saber quem vai morrer na guerra. Embora a guerra exista no mundo real e faça muita gente morrer por causa dela, ela tem se tornado uma coisa impessoal, onde se perde a causa, se perde o motivo, se perde até mesmo a sensação de quem vai morrer e quem vai matar. Mas a guerra segue. Dali, então, eles caem do centro da Terra para o mar do outro lado da Terra, onde eles vão, então, ser engolidos por aquele peixe grande, por aquela baleia, né? Que evoca dois aspectos fantasiosos. O mar, né, o oceano, que é um grande desconhecido, que gera muitos mitos, e a própria questão da baleia, que tem muitos mitos também que incorporam esse elemento, que incorporam esse simbolismo, né, de ser engolido por uma baleia. Pinóquio, por exemplo, e o Jonas da Bíblia tem esse simbolismo. Ali é o lugar das histórias e das fábulas, dos marujos, dos náufragos, que usam a fantasia para conseguirem, então, fugir dessa realidade dura, né? Então, só que lá o barão ele tá cansado, ele tá velho, ele tá desistindo, ou seja, a fantasia tá morrendo, mas a criança não deixa. Ela faz a fantasia seguir, vencer a morte, e é engraçado, porque quando a criança diz sobre desistir, ele recrimina ela, porque o que dá para entender é que a criança precisa manter essa chama viva, que no caso
é a fantasia através da esperança e a esperança através da fantasia. Então toda a trupe chega na guerra do mundo real, que também vai vir para sinalizar uma guerra entre fantasia e realidade. E quando tudo dá certo, o Barão acaba morrendo, e esse ponto do filme é muito inteligente, é muito irônico, porque a gente começa o filme vendo a lenda, lá representada no teatro. Aí aquilo se mostra real, tangenciando a realidade, e aí ele parte em uma busca que cria novamente a própria lenda, dá mais força para a própria fantasia, e aí ele recria o aspecto lendário de si mesmo, que aí quando ele morre, faz dele novamente um herói, um mito, uma fábula que vai inspirar muitas outras histórias. É um ciclozinho, né, de como a realidade inspira a fantasia e a fantasia inspira a realidade, e isso vai um ciclo sem fim. E isso se demonstra, inclusive, com ele retornando, né, o simbolismo é com ele retornando para a mesma cidade de onde ele partiu. Começo e fim de jornada no mesmo lugar. E como ele é um mito, aquela é apenas uma de suas mortes. Então, quando ele está morto, na verdade, ele está em pé, vivo do lado, contando essa história sobre a própria morte. Mas era isso, inocentes. Ó, se você curte conteúdos de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal, tem bastante conteúdo por lá, review, análise, explicação, beleza? Daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também, que daí a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.